Quase todas as sociedades têm uma explicação diferente sobre o surgimento das espécies, sejam elas de origem mística ou religiosa. Algumas religiões acreditam que um Deus criou tudo do nada, inclusive as espécies. Porém, desde o surgimento da ciência no século XVIII, muitos cientistas vêm conseguindo reunir provas e indícios para explicar a origem das espécies e as suas diversidades. Cientistas como Lamarck e Charles Darwin quebraram com essas ideias a partir da evolução biológica. Para os religiosos, todas as espécies continuam iguais desde que Deus as criou. Essa ideia propõe que as espécies de hoje continuam com as mesmas características e não mudaram desde seu surgimento. No fixismo, essa ideia é contraditória, pois as espécies ainda continuam inalteráveis. No entanto, sua principal contradição é que as espécies surgem a partir da matéria inanimada, e é conhecida como a teoria da geração espontânea, e ela já foi derrubada há muito tempo, e o seu maior defensor foi Aristóteles. Acreditava que quanto mais um indivíduo usava uma parte ou um órgão do seu organismo, mais se desenvolvia, e quanto menos ele usasse, menos importância teria até se atrofiar ou enfraquecer, sumindo completamente. Ele determinou essa ideia como lei do uso e desuso. Essas partes ou órgãos que se desenvolviam ou enfraqueciam poderiam ser repassadas adiante. Ele dominou lei das características adquiridas. Hoje se sabe que, graças à genética, isso não é possível de acontecer, pois as alterações feitas nas células somáticas, que são responsáveis pela formação de tecidos, não são transmitidas à descendência. No seu livro A Origem das Espécies, Charles Darwin deu origem a uma nova hipótese para explicar o surgimento das espécies e sua diversidade na biosfera. Essa teoria ficou conhecida como darwinismo e baseava-se em 4 argumentos. Nem todos os indivíduos de uma espécie são iguais, podem haver variações entre eles. Por exemplo, alguns podem apresentar uma maior adaptação ao meio onde vivem, outros menos. As populações crescem numa progressão geométrica, enquanto os alimentos numa progressão aritmética. Darwin observou que havia essa desarmonia entre o crescimento da população versus a quantidade de alimento disponível. Essa desproporção faz com que os indivíduos empenhem-se numa luta pela existência. Essa luta pela vida e as variações entre as criaturas de uma mesma espécie selecionam os mais aptos à sobrevivência, e esses vivem, enquanto os menos adaptados são extintos. Essa consequência é chamada de seleção natural. Muito conhecida também como neodarwinismo, essa teoria evolucionista consiste basicamente nas ideias de Charles Darwin, acrescentadas ao conhecimento da genética que foi descoberta por Gregor Mendel. O mutacionismo é o maior fator de variação dentro da espécie. As mutações podem ser genéticas, quando fazem alterações nos genes, ou podem ser cromossômicas, quando fazem alterações em pedaços inteiros de cromossomos. Um exemplo de mutação cromossômica é a síndrome de Down.